Bom, a primeira pergunta é exatamente o que é coaching, né, Vanessa? A pergunta que eu ouço sempre, fico feliz que me perguntem, porque coaching é um processo que tem técnicas para que a gente consiga chegar mais rápido à nossa melhor versão. Eu fico pensando, quem está ouvindo a gente, lógico, tem sonhos para realizar, tem algumas metas para atingir. Mas seja na área pessoal, empresarial, em qualquer área? Coaching tem duas grandes áreas. A área voltada para as organizações, então é o coaching executivo, e voltada para a vida, que é o life coaching. Então, o sistema de coaching que está mais famoso hoje ainda no Brasil é a questão do planejamento de vida, que pode trabalhar saúde, pode trabalhar relacionamento amoroso, pode trabalhar vida de casais, tua espiritualidade, tua contribuição social. Muitas áreas podem ser trabalhadas dentro do processo de coaching de vida. O coaching pode ser confundido assim com um terapeuta, não? Com autoajuda? Autoajuda, sim, né? Tentando tirar o pejorativo da autoajuda, porque não existe um outro meio, não existe um outro método para que você consiga ter força, ter poder, que não seja começando por você. Então é uma autoajuda que você começa a olhar para dentro para então ser para fora aquilo que você pode ser de melhor. Agora, um terapeuta não. O terapeuta ele tem algumas habilidades que têm relação e conhecimento com o que pode trabalhar o passado, feridas emocionais profundas, questões que não são trabalhadas no processo do coaching. O processo de coaching ele é mais focado no futuro, em um planejamento estratégico para que você saiba o que vai fazer da tua vida. Mas o coaching, ele trabalha o teu passado para você entender o futuro ou tu já tenta entender o que você quer no futuro? Em alguns momentos você traz o passado. Por exemplo, existe uma ferramenta que chama Carta do Perdão. Nós somos, às vezes, apegados a coisas que aconteceram no passado, que não vão mudar no presente, e precisa ser ressignificado, precisa dar um novo rótulo às coisas talvez que ainda foram ruins. atrapalhe no presente, né? Tem muito, isso é super comum. Então, é uma ferramenta que traz o passado para garantir que você esteja desapegado para pensar no futuro. Tá, mas como é que o coaching pode ajudar nessa situação, resolver isso? Por exemplo, suponhamos que você sofreu uma traição no passado. Vou pegar um caso real. Eu tenho uma cliente que o pai dela tinha um problema sério com álcool e perdeu bastante coisa em jogo. Teve um passado que não pôde ter tanta riqueza material em função disso. Na época, e passou uma boa parte da vida, bastante triste, chateada com isso, sem entender que benefício teria a vida dela em função desse acontecimento. Quando você vai para o coaching, a gente fala o seguinte, ok, qual é o rótulo, qual é o aprendizado que você pode colocar nessa circunstância para garantir que você siga em frente e não veja mais dor Tá, nisso. mas só pra mim entender, tu tá querendo dar o exemplo que uma pessoa não consegue evoluir por causa dessa Sim, questão. usa isso como desculpa. Como se fosse um trauma. Como se fosse um trauma. O que aconteceu? Ela percebeu que o fato de o pai dela ter passado por isso garantiu que ela tivesse força hoje para ter as conquistas materiais. Se não tivesse acontecido um momento de escassez, ela não teria condições de hoje buscar mais. Porque na vida tudo é aprendizado. A pessoa tem Exatamente. que buscar nas experiências os fatores positivos, não é isso? Sim. Só que chega do coaching, a pessoa vem se enrolando. Usa isso como desculpa, diz que tem um trauma da infância, que no passado aconteceu uma coisa muito grave, que hoje a pessoa por causa daquilo Ou condena não uma evoluiu. pessoa por causa... Sim. Condena, não imagina o que aconteceu na vida das pessoas que ela condena e acaba usando isso como desculpa, culpa a economia, culpa o presidente da república, culpa Pré-julgar o pai. é muito fácil, Sim. né? Então o coaching ele é uma filosofia de vida também, que te liberta dessas questões de pré-julgamentos, te liberta de um passado que pode não ter funcionado, só que com um foco objetivo. Para que eu vou renomear algo que não foi positivo, mas que deu certo no passado? Há um tempo eu tive um problema na empresa, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que eu confiava muito e ela acabou me traindo, né? Ela pegou o dinheiro que era da empresa para ela. E aí eu falei, bom, o que eu posso fazer para ressignificar isso? Porque eu quero seguir em frente. Eu podia usar isso como uma bela desculpa. Ah, vou fechar meu negócio porque, poxa, eu fui traída. Ou então vou me vitimizar, meu Deus. Veja Não, mas bem. daí tu já não tem que recorrer contra essa pessoa pra continuar tocando a tua vida? Não é um objetivo certo, que é ali que tá o problema? Duas coisas importantes. A primeira é, eu não me identifiquei com o processo dela. Ela pode ter me traído, mas o meu foco não está em encontrar a solução para ela. Está em entender o que eu fiz que causou aquilo. Então eu percebi que eu poderia ter processos gerenciais um pouco mais rígidos que garantissem que isso não aconteceria de novo. Eu percebi também que muitas pessoas que chegaram ao sucesso tiveram uma traição no início da carreira. Então eu falei, ótimo, é o caminho do sucesso, levar um calote no início. Porque tu já fica preparado para as próximas coisas que estão vindo, claro. né? Então, o que é aprender? Aprender é você não repetir o mesmo erro duas vezes.
Então, o fato dela ter feito isso comigo, e eu garanto que muita gente está em casa que já passou por uma traição, que tem uma frustração associada a ter esperado algo de alguém, mas essa espera é culpa nossa. O problema é que muitas vezes as pessoas não percebem nessas experiências um aprendizado, né? Isso. Elas não enxergam. E o Isso. coaching ensina a ver É isso. uma das técnicas. Então, eu tenho um curso e dentro desse processo a gente desenvolve o planejamento para os próximos 5 anos de vida. Por que 5 anos, não 10 ou não 1? Porque 5 anos é o espaço perfeito e que a ciência já provou que pode acontecer em 5 anos absolutamente qualquer coisa. Você A pode mudança ficar da sua milionário vida. Em 5 anos você pode casar, você pode ter filhos, você pode separar, você pode fazer uma graduação em 5 Mas anos. isso também pode acontecer no período curto, de 1 ano. Pode. A tendência é que na primeira vez que a gente planeje, para os próximos 5 anos, a gente realize em 2. Essa é a tendência. Pela ansiedade, certo? Porque tu já tá focado no negócio, tu quer que isso antecipe do que demorar 5 anos pra realizar. Que você foca em fazer as Exatamente. coisas. E daí fica mais rápido as coisas Claro, acontecem. quanto tempo a gente perde? Eu fico imaginando o seguinte, outro dia veio um cliente contar pra mim que tinha recebido uma ligação de uma pessoa que ficou 1h30 no telefone falando mal de outra. Ai, coragem dessa E que essa que estava falando mal estava desempregada reclamando disso também. Aí eu pensei cá comigo, se essa pessoa tivesse focado em buscar um trabalho, Não ia nessa ficar 1h30, reclamando. possivelmente conseguiria mais do que ficar no telefone. O que o coaching faz? Substitui as tuas ações que não te dão resultado por aquelas que dão. Tipo aquelas atitudes que tu ligar pra uma pessoa e ficar reclamando que tá desempregada. Não, desliga o telefone, pega o jornal e vai atrás do E serviço. foco na ação. O mais importante que o coaching te dá é a noção da tua direção. A gente às vezes não faz porque não sabe o que quer. E mais importante, descobrir o que quer, baseado É em muito valores, difícil. com autoconhecimento. No meu processo, eu inverti um caminhar natural do processo de coaching tradicional. Normalmente você vai fazer coaching individual e já chega lá sabendo o que quer. Deve ser assim. Eu percebi que ninguém sabia o que queria. Vinha conversar, uma porcentagem muito pequena das pessoas tinha convicção sobre o que queria do futuro. Pouquíssimas pessoas. Eu falei, ok, então eu vou trazer as ferramentas de autoconhecimento, de pesquisa interna, de talentos, de missão e propósito de vida, Mas de como valores. é que você descobre isso? Através de questionário, de um bate-papo? Tem ferramentas que garantem que a pessoa consiga responder através de perguntas diferentes a essas perguntas. Então, pessoal, eu não faço nem ideia do talento que eu tenho. Então, eu vou por alguns questionários, ou eu vou por ferramentas que envolvem outras pessoas. Às vezes são convocados familiares, amigos, depoimentos. E quanto tempo dura isso? Em média, para você fazer um planejamento para os próximos 5 anos, sabendo o que quer aquilo dos próximos 5 anos, 2 meses e meio a 3 meses. Isso na área pessoal ou corporativa? Pessoal. Corporativa é diferente. Então, hoje eu tenho alguns clientes empresariais que chegam com pressa de ter resultados em 3 meses com uma equipe de 20, 30, 40, 300 pessoas. Isso é impossível, né? Não tem como. É bastante complicado e é comum que seja oferecido no mercado um processo de coaching empresarial rápido. Você trabalha em equipe ou trabalha Eu sozinha? trabalho em equipe. São quantas pessoas? 3 pessoas. É uma empresa Sim. que tem 3 pessoas que são coaches na verdade. Não. Eu sou a única coach da minha empresa. Eu tenho formação em coaching. Eu tenho 26 formandos em coaching, mas ainda nenhum deles está formado. Você dá aula na universidade? Também, eu sou professora da FGV. Eu desenvolvi para eles uma disciplina. Na verdade, o meu maior sonho é que as escolas, desde pequenininho, coloquem um processo de coaching para os alunos. Pra já ter o autoconhecimento desde Pra criança. saber o que quer, até para se organizar na vida. Chega na hora de decidir, por exemplo, numa profissão ou escolher uma faculdade, ninguém é raro, né? Não, e a idade pessoa que saber o que quer. hoje com 17 anos já tem que mais ou menos saber o que Mas tu quer pouca fazer. gente sabe, né? Exatamente. aí- E é difícil tu saber, né? Porque às vezes quando tu é criança tu pensa em ser professora, tu tenta ser bailarina, você pensa... é um leque de oportunidade. Sim. Tu saber em que focar é difícil. Sim. E tem tanta ferramenta para isso que não é utilizada. Então, hoje na faculdade, eu dou aula para 6ª, 7ª e 8ª fases. E eles saem com planejamento para os próximos 5 anos de carreira daí. Porque você pode focar as ferramentas para uma disciplina específica, né? Então, imagina a diferença do profissional que sabe que empresa quer trabalhar, tem isso já desenhado, sabe se vai morar fora, que idiomas quer conversar, no que ele quer fluir bem. A vida programada, né? Exato, pelo menos um passo para dar segurança. O maior problema das mudanças, vamos pegar um outro exemplo, grávidas. Né? Nós temos coaching para grávidas agora a partir desse mês. Então é um obstetra que se especializou em coaching para fazer coaching para grávidas. Imagina o que deve passar na cabeça de uma mulher que engravida. Ainda É mais uma- a primeira vez, né? Não. Exato. E quando não tá esperando.
Também. Isso. E aí? E os medos? E entender os hormônios e o que funciona na nossa cabeça. Se a gente não se preparar para a mudança, ela vai acontecer em formato de crise. Muitas vezes tem a depressão pós-parto, né? Não, isso que tem mães que não conseguem olhar o neném, né, no primeiro mês. Sim. E como é que um profissional que de repente não sabe como tratar essa questão objetivamente vai receber o cliente, vai receber essa grávida? Né? Essa mãe... Tem que saber tratar também na parte dentro dela, né? A mãe, para ela aceitar Exato. a situação. Tá, existe um curso, então, de coaching para grávidas? Isso. Ai, que interessante. Que é para grávidas, primeiro trimestre, segundo trimestre e o último.